Olha só. Eduardo, você estava perguntando ali se a gente sabe a diferença entre um motor turbo e um motor aspirado. Lógico, o motor turbo tem turbina e o motor aspirado, né, para quem está começando no ramo agora, todo motor que não tem turbo é um motor naturalmente aspirado. Por quê? Porque o motor tem que aspirar sozinho o ar. Então, quando o pistão desce, a válvula de admissão abre, ele tem que puxar o ar. E a turbina, né, o turbo dá força para o motor porque ela está empurrando essa quantidade de massa de ar lá para dentro do motor. Então, bem rapidinho aqui para vocês poderem entender por que o motor turbo, para quem ainda não conhece, por que o motor turbo tem muita potência. Vamos lá. Então, o pistão sobe e desce lá dentro do cilindro. Então, vamos falar os 4 tempos do motor para a gente começar a brincadeira aqui, tá? Então, presta atenção. Primeiro tempo, o pistão começou a querer descer, a válvula de admissão começa a abrir. Então, ele está admitindo. Quando ele está chegando próximo do ponto morto inferior, a válvula de admissão fechou, tá? Encerrou o primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo do motor. O pistão começou a subir, chegou lá no ponto morto superior, ou está chegando, ele está no segundo tempo, que é compressão. Deu a faísca, começou a frente de chama, né? Alguns milissegundos depois da frente de chama começar, acontece a explosão. Explodiu, empurrou o pistão para baixo. Terceiro tempo, que é o trabalho, né? Explosão. Quando chegou lá embaixo, a válvula de admissão, de escape abre, o pistão sobe fazendo a exaustão, deu o quarto tempo do motor. Mas presta atenção agora, motor turbo, motor aspirado, não tem problema, motor 4, estamos falando do motor 4 tempos, depois a gente pode falar do motor 2 tempos, tá? Presta atenção, todo motor originalmente aspirado, o motor, estamos falando do motor original, sem retrabalho nenhum. Quando o pistão desce no primeiro tempo admitindo, então ele desceu, né? Então nós temos aqui o curso do virabrequim puxando o pistão para baixo. Não sei, vou falar um número redondo aqui. 90 milímetros de curso, ou seja, durante 90 milímetros esse pistão desceu deslizando aqui na camisa, os anéis vedando na camisa, a válvula de admissão aberta, tá? Desceu enchendo esse cilindro de massa de ar e combustível, beleza? Do 100% que nós temos de área, tá? Essa área dentro do cilindro, do 100%, um motor 8 válvulas vai preencher aí em torno de, vamos arredondar aí mais facilmente, em torno de 80%, 85%, depende do motor, né? Motor mais antigo, uma tecnologia mais antiga, 78%, 75%, mas não mais que isso. Motores multiválvulas, motor 16 válvulas, motores 20 válvulas, os famosos multiválvulas. Você consegue chegar próximo aí aos 90% de enchimento da câmara, tá? Se o motor for muito bom, preenche 90%. Então significa o quê? Do 100% que a gente poderia encher de massa de ar e combustível, não enche. Então nós estamos perdendo potência no motor. Quando você tem esse motor que ele é turbo comprimido, né? Ele tem uma turbina, o que que acontece? Quando a válvula de admissão abre, o pistão está descendo, em vez do pistão precisar, né? Quando ele está descendo, em vez de ele fazer o vácuo e precisar arrastar essa massa de ar e combustível, a turbina ou o supercharger ou o blower, não importa, né? Qual sistema de sobrealimentação de ar que você tem ali, está empurrando, né? Através do coletor de admissão, da válvula, passando ali, empurrando essa massa de ar. Vamos supor que você coloque 1 grama de pressão, estamos falando pressão. Aqui dentro significa que você já preencheu 100% a câmara e já colocou 1 grama a mais de pressão aqui dentro. Então você já tem pressão positiva, 1 grama só, estamos falando nada. Você já preencheu aqui, então você já ganhou potência. Agora imagine que a maioria dos carros originais, por que que eu falo a maioria? Porque a maioria vai trabalhar com esse sistema. Dá um overboost, né? Quando você pisa o pé, ele dá um pico de pressão ali de aproximadamente 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg, dependendo do carro, tá? E depois ele faz cair a pressão. Mas ele coloca lá uma média de 800 gramas a mais, né? De pressão positiva aqui. Então significa o quê? Que você encheu aquele 100% e colocou mais 800 gramas, socou aqui dentro 800 gramas de ar. E se vem ar e você está trabalhando na estequiometria, que é o valor do seu combustível que você tem que colocar aqui dentro, tá?
você já ganhou, com 800 gramas, você ganhou em média de 80% a mais de potência nesse seu motor em relação a ele se ele fosse aspirado, tá? Cada 100 gramas, em média, 10% a mais de potência você consegue. Então significa que se você colocar em média de 1 kg, você vai dobrar a potência do seu motor. Por que eu digo média de 1 kg? Porque aí entra outras variáveis, pessoal. Presta atenção, tá? Se você tem uma turbina que ela é pequena, para aquele teu motor, ela é o ideal para aquele teu motor, com 1 kg de pressão ela dobra a potência do teu motor. Agora, se você pegar essa mesma turbina e dobrar o tamanho dela, por exemplo, e você colocar 1 kg, você vai ter muito mais massa de ar lá dentro. Você tem 1 kg de pressão, mas massa, volume é maior, então você aumenta a potência. Por isso que às vezes você ouve o cara falar assim, não, eu ando com 1 kg de pressão. Você fala, cara, mas eu já vi teu carro andando, teu carro anda absurdo, né? E aí você fala assim, cara, eu ando com meu carro com 1,5 kg e não consigo a mesma potência, não consigo andar junto. E os dois carros são 1.6 ou 1.8 ou 2.0, não importa a cilindrada nesse momento. Aí o cara não te explica por quê. Porque de repente ele tem uma turbina com 30, 40% a mais de volume em relação à tua. Então é lógico que o motor dele vai ter maior potência, porque ele tem maior, presta atenção, ele tem maior volume de ar dentro de uma mesma pressão que está colocando para dentro do motor, tá? Então tem que cuidar isso aí. Então cuida que às vezes o cara, né, você não conhece ainda bem do assunto e tal, e você está querendo trabalhar com uma pressão que não condiz com o volume do teu turbo. Mas isso aí é um assunto para outra hora, tá? Estou mostrando aqui a diferença entre motor turbo e motores aspirados. Então vamos lá, como eu estava mencionando aí, diferença entre motores turbo e motores aspirado. Beleza, o motor turbo tem a turbina para empurrar e o motor aspirado não tem. Quando você pega o motor naturalmente aspirado, quando você faz a preparação de um cabeçote, você facilita a passagem de ar, né, e combustível para dentro da câmara. Então ali tem um motor que você preenchia ali 80% só do total da sua câmara, você começa a preencher 85, 88, 90, 92%. Ah, Eduardo, eu consigo fazer um motor aspirado preencher 95%, 98%, 100% da minha câmara? Consegue. É um trabalho mais pesado, mas é possível. Dependendo no que você vai utilizar, a gente consegue fazer tomadas de ar e até colocar pressão positiva, beleza? Então presta atenção e vem com a gente que vocês vão ver que é bem legal isso aí. Só que o que acontece? Agora vocês vão começar a entender a diferença entre o motor turbo e o motor aspirado na questão da escolha das peças, tá? O motor aspirado, para você conseguir, né, trazer potência para dentro dele, então você tem que ter um cabeçote preparado onde te permita passar, e eu falo, pessoal, é pelo cabeçote que passam os cavalos, tá? Para você conseguir, né, fazer com que passe bastante cavalo pelo cabeçote e entre aqui, a gente precisa fazer com esse motor. Ou você aumentar a cilindrada dele, ou você utilizar peças que permitam esse motor ter mais rotação, que eu consiga ganhar mais RPM. Agora eu vou explicar o porquê para vocês. O que é potência? A potência é medida em HP, tá? Para a gente poder chegar num valor de potência, nós pegamos o torque do motor, que é dado em quilos, que são duas grandezas diferentes, torque e potência, tá? Eu pego o torque do motor, multiplico pelo RPM, né, que o meu motor está girando, e multiplico por uma constante, tá? E aí eu tenho minha potência. Então presta atenção, se eu não mudei o meu torque do meu motor, mas aumentei o meu RPM, eu aumentei a potência. Presta atenção, olha só a mágica aí, tá? Se eu não mudei o meu torque, para mim mudar o torque do meu motor, normalmente a gente aumenta a cilindrada. Mas se eu não aumentar a cilindrada, eu trabalhar no meu cabeçote, trabalhar no meu peso de conjunto de pistão, biela, pino, né, e parafusos, para mim ganhar mais RPM, se eu ganhei mais RPM, então pego o meu torque que eu já tinha, por exemplo, um torque de 20 kg, estou dando um exemplo, multiplico pelo RPM, meu motor girava 7.000, agora o meu motor está girando 8,5, e a minha constante é sempre, como o nome já diz, já é uma constante, eu vou ganhar potência lá no final. Aliás, vocês já se inscreveram no canal do YouTube e ativaram a sinetinha das notificações? Não? Então aqui embaixo, já clica aqui, já se inscreve, tá? Logo embaixo desse vídeo, é só clicar, se inscrever e já clicar na sinetinha. Por que clicar na sinetinha?
porque toda vez que a gente coloca um vídeo novo, você já recebe em primeira mão.